tal, em um passeio pelo centro de Florianópolis, aproveitar para conhecer um dos museus históricos de Santa Catarina? Fundada em 1979, a sede do museu era localizada no edifício Alfândega. Já no ano de 1986, ganhou um novo endereço, o Palácio Cruz e Souza, que é caracterizado por seu estilo colonial, com formas barrocas e neoclássicas. O seu nome homenageia um famoso poeta catarinense. Antigamente, esse casarão centenário era a sede do governo do estado, construído por iniciativa do brigadeiro José da Silva Paz, um administrador colonial português. Ele também foi responsável pela construção das fortalezas de Anhatomirim, São José da Ponta Grossa, Ratones e Conceição de Araçatuba. E dentre os anos de 1894 e 1895, o palácio sediou diversos eventos políticos e militares, além de solenidades. Inclusive, nós estamos pisando no lugar que recebeu visitas ilustres de Dom Pedro I e Dom Pedro II. O palácio foi tombado em 1984, tombado tanto pelo município quanto pelo estado e posteriormente pelo IPHAN. A gente sabe que ele tem uma característica predominantemente eclética, né? Nos estilos arquitetônicos, o predominante é o eclético. Lá dentro tem vitrais mais com característica Art Nouveau, e esses vitrais inclusive foram agora na nossa gestão restaurados por uma especialista para que eles recobrassem a forma mais brilhante que eles podem ter e já estão aí passíveis de visitação para todo aquele interessado. A gente sabe que a gente está fazendo inúmeras exposições aqui, só neste ano já foram 2 e mais uma que vai se seguir, exposições temporárias naturalmente. A primeira no início de janeiro, que bateu vários recordes de visitação. A gente teve uma que na verdade começa no ano passado e vai até o início desse ano, uma sobre o Japão, né? Um olhar sobre o Japão, mas a gente contou uma história de japoneses que pisaram pela primeira vez no Brasil e foi aqui, né, na ilha de Desterro. Eles falavam San Caterine, Berezil, começa o contato com o Japão aí antes dos imigrantes virem. E naturalmente é interessante que se saiba que esse palácio não tem a sua forma original. Na verdade, ele foi construído de uma forma um pouco mais simplificada lá no meados do século XVIII para servir de palácio do governo, tanto que aqui nasceram várias figuras ilustres, era palácio de governo e era a moradia dos governantes. Então, por exemplo, Afonso de Toné nasceu aqui, filho de Visconde de Toné, que era governante aqui. Então a gente tem um histórico de famílias que passaram, alguns quadros, e inclusive contam que essas famílias ainda circulam por aqui, né? A história de fantasmas no museu é muito comum de se ouvir, os meus administradores garantem que é verdade. O museu realiza durante o ano diversas exposições. Atualmente você pode conferir a chamada Estandartes em Contratempos, que fornece uma imersão completa dos artefatos do carnaval das escolas de samba da Grande Florianópolis. A visitação é gratuita e vai até 3 de agosto. A próxima mostra, que está prevista para chegar em setembro, falará sobre a Revolução Federalista. Aqui no Museu Histórico Palácio Cruz e Souza está acontecendo a exposição Estandartes em Contratempo. O curador, o Eniléo Alcides, vem trazendo a história do Carnaval de Florianópolis desde o século XIX até o desfile das escolas de samba desse ano. Todas estão representadas na exposição, com fotografias, alegorias, fantasias, documentos e obras de arte. Artistas catarinenses também representaram, através das suas diferentes expressões artísticas, a história do Carnaval. Vocês podem vir visitar e ver de perto uma dedicação de quase um ano da comunidade das escolas de samba com seus estandartes. Então toda essa obra de arte e essa dedicação está sendo mostrada aqui na exposição. A visitação, né, da exposição é de terça a sexta, das 10 a última entrada às 17h30, sábado das 10 até às 13h30. Sejam bem-vindos!
Essa atual exposição, ela conta um pouco da história do carnaval, pegando muito do movimento carnavalesco em Florianópolis, e eu acho extremamente interessante, porque mostra como é que funcionava essa economia criativa já lá nos primórdios do carnaval aqui de Florianópolis. O museu também está tendo, eu acredito que ele está tendo sucesso de visitação, principalmente porque, primeiro, é um palácio muito bonito, num lugar muito privilegiado, mas também essas histórias que a gente conta por meio das exposições. O elo com escolas, a gente acredita nessa gestão, o governador Jorginho me pede que cuide bem dos espaços físicos, dos nossos espaços culturais, mas ao mesmo tempo ele pede que a gente estenda um trabalho educativo nos nossos espaços. Então a gente tem também um trabalho com escolas para ensinar a história de Santa Catarina aqui, e a gente tem também uma certa visão de que aqui é possível fazer com que uma certa reflexão sobre o que Santa Catarina foi e o que Santa Catarina pode acontecer de maneira privilegiada. A gente tem aqui no Palácio itens que foram sendo anexados à estrutura arquitetônica, né? A gente tem estátuas que foram feitas por um escultor italiano, Gabriele Silva. Ele fez essas estátuas, uma das quais é Santa Catarina, por exemplo. Há deuses como Mercúrio também representados nessas estátuas. A gente tem lá dentro, além dos vitrais, além dessas estátuas, a gente tem elementos, itens, né, que representam a época em que esse palácio teve maior esplendor, que foi no início da República, mais ou menos em 1798, por aí. Ele recebe uma reforma que transforma ele nesse espaço suntuoso que ele é hoje, que a gente pode recuperar pela memória. Aqui fora você pode encontrar também artefatos que contam um pouquinho da história de Anita Garibaldi. Em 2023, foram quase 44 mil visitantes após a pandemia. Isso mostra que o anseio do ser humano pela arte e por buscar suas origens jamais passou. E este importante ponto da cidade funciona de terça a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 13 horas. E ali, naquele lugar, você pode conhecer muito mais sobre a história desse maravilhoso estado. Então, não perca a oportunidade de conhecer o Museu Cruz e Souza.